Fala, jovem prodígio, tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades do PET. Mas antes, gostaria de agradecer aos 30 mil inscritos, você que sempre curte, compartilha, deixe seus comentários, está sempre me ajudando a ajudar mais pessoas. Não poderia deixar de agradecer, vocês fazem parte dessa conquista. Então, sem mais enrolação, bora para a correção. Bom, essa é a terceira semana do PET, né, do volume 1, sétimo ano. Então já curte e compartilhe com todos os seus amigos. Se você tiver algum colega que ainda não se inscreveu no canal, compartilhe. Toda semana a gente tem vídeo novo. Então, bora para os 50 mil, né? Conto com você aí. Pessoas que tiverem interesse no material que eu apresento, as atividades complementares, e-books e PDFs, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições, veja os benefícios e venha participar do clube. Então nós estamos aí na nossa terceira semana, a unidade temática é Vida e Evolução. O objetivo de conhecimento é a organização dos seres vivos do sistema nervoso como foco. A atividade você vai achar na página 41 e 42. Então a nossa primeira questão é o seguinte. Sabendo que existem diversos níveis hierárquicos de organização dos seres vivos, identifique a partir da imagem o nível que mais se destaca. Bom, então vamos lá, né? As alternativas: letra A, organismo, letra B, órgão, letra C, sistema e letra D, tecido. Bom, essa questão pode ser que de repente seu professor tenha uma outra interpretação. No meu ponto de vista, a gente verifica que ele colocou vários sistemas. Né? Vocês percebam aqui que a gente tem um esqueleto, que faz parte aí do sistema esquelético. A gente tem um outro corpo identificando aí os músculos, um outro do sistema nervoso, o sistema respiratório, digestório e uma pessoa completa, uma pessoa como organismo. Dentro dos níveis hierárquicos, né, dentro da organização biológica, o mais completo, o mais complexo é exatamente o órgão. Então, a minha resposta dentro dessa interpretação é que é o organismo que se destaca. Mas pode ser que, baseado, né, nas figuras, ele deu muito mais destaque para os sistemas do que para o organismo. Mas na minha interpretação, eu considero que o organismo é o mais complexo e daí o seu destaque. Então, se você, né, tiver uma outra resposta, se seu professor teve uma outra interpretação, deixe nos comentários para a gente discutir. Só para lembrar, os níveis de organização biológica, como a gente já estudou as células, a unidade básica para qualquer ser vivo, e aí a diferença, né, que, por exemplo, às vezes o vírus, por muitos estudiosos, não são classificados como ser vivos porque elas não possuem célula, começa a nossa hierarquia. Então, na biologia, na ciência biológica, a gente vai ter, para fins, né, educativos, um organismo. Para ser considerado um ser vivo, ele precisa de uma única célula. Então, a gente começa o nível hierárquico com a célula. Não é o começo, porque ele existe, né, uma diferença de organismos orgânicos e inorgânicos, mas o nosso foco aqui, como os níveis hierárquicos, vamos considerar a célula como unidade básica funcional. Então, a célula vai ter um conjunto de células que vão formar os tecidos. Esses tecidos se organizam e vão formar os órgãos. Os órgãos, em conjunto, vão formar os sistemas. E o sistema vai formar o organismo completo. Então, não existe uma estrutura melhor, mais importante. Todo o problema que a gente tem no funcionamento de um organismo, ela começa na célula. Daí o problema de várias doenças, por exemplo, como o câncer. Ela começa com uma célulazinha, ela vai se multiplicando, vai trazer
algum prejuízo, a princípio, para o tecido. Esse tecido vai fazer parte de um órgão e esse órgão, consequentemente, de um sistema, trazendo assim o prejuízo para o organismo. Então, só para justificar e explicar por que o organismo é, no meu ponto de vista, o mais em destaque dos níveis hierárquicos da biologia. Então, número 2. Leia o texto abaixo e responda as perguntas que seguem. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem domina esse vasto e estranho mundo, formado por pequenos seres, são as formigas. Pertence à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônia. Todas as espécies se agrupam em uma única família, chamada de família Formicidae. Uma colônia de formigas da mesma espécie refere-se ao nível. Então, como eu disse, os níveis hierárquicos, da biologia, os níveis de organização biológica, elas não começam na célula e não terminam no organismo. Então, essa questão ele traz a referência à população. Então, só para que vocês entendam, eu trouxe aqui uma imagem onde a gente tem esse nível hierárquico começando nos átomos. Como eu disse, a gente tem matéria, a matéria, né, ela é formada por átomo. A gente vai ter uma divisão em dois grandes grupos, que são os organismos vivos e os não vivos. E os não vivos não são mortos. São chamados de organismos brutos. Água, sol, calor, rocha, são elementos que fazem parte de um ecossistema, mas não tem vida. Então, a gente tem um átomo que vai formar as moléculas, essas moléculas vão formar organelas que vão constituir uma célula. Aí, na célula, a gente tem já, tendo uma única célula, já é considerado ser vivo, que vai formar os tecidos, os órgãos, o sistema. Esse sistema tem um indivíduo, que é o organismo daquela espécie. No exemplo, aqui é um alce. Então, o alce, junto com outros da mesma espécie, eles formam uma população, que é a questão da número 2, pede. Ele está dando exemplo exatamente das formigas. Então, as formigas que vivem na mesma colônia são uma população. A número 2 dessa mesma questão. A frase pertence à mesma ordem, Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas, que é o trecho da frase, né, texto que a gente trouxe aí na questão anterior. Nos leva a entender que a ordem Hymenoptera de uma floresta pertence a uma mesma comunidade, né? Porque ali ele agrupou tanto vespas e abelhas junto com as formigas. Então, voltando à nossa imagem, né? Você reparar, na questão anterior a gente falou da população. Quando o alce pertence a um conjunto de outras populações, e esse é o processo, né? Se você entender que a comunidade é um conjunto de população, que a população é um conjunto de organismos regredindo, você vai entender que a comunidade são várias espécies, ou seja, são outros organismos que convivem naquela região. Então, o conjunto de comunidade vai levar exatamente a um ecossistema. Então, esses são os níveis hierárquicos, onde a gente termina exatamente na biosfera, que é todo o nosso planeta. Número 3. Existem vários tipos de tecido muscular no organismo. Entre as diferenças apresentadas por eles, podemos citar o número de núcleos nas células e também o tipo de contração que realiza. Existem dois tipos de contração, voluntárias e involuntárias. Daí a diferença de núcleos na célula. O coração é formado por um tecido muscular cardíaco.
e sua estrutura completa forma um. Então, mais uma vez, para vocês visualizarem, né, o tipo de núcleos, a diferença, né, a gente tem aí 3 tipos de músculo. A gente tem o cardíaco, que ele é involuntário, você não controla os batimentos cardíacos. A gente tem um músculo esquelético estriado, que é o que faz aí músculos do nosso corpo. Esses, né, seja do braço, da perna, do tronco, qualquer músculo desse tipo, ele é voluntário, você controla os movimentos. E a gente tem o músculo não estriado, ou também chamado de músculo liso, que são aqueles que fazem parte do tubo digestório, onde você tem uma musculatura que segue um único sentido para fazer com que a digestão sofra todos os seus processos. Então, dando a resposta, a alternativa A, que fala que é o órgão, né? Ou seja, o coração é formado pelo tecido muscular cardíaco. Então, ele falou de um nível anterior. A gente tem a célula, que vai formar o tecido, e o tecido forma o órgão. Então, a resposta da número 3, letra A, órgão. Só para que vocês entendam e fixe, né, na sua mente essa sequência. A gente tem célula que vai formar o tecido, e como ele deu que o coração é formado por tecido, esse tecido vai formar exatamente o coração, que é um órgão. Número 4. O sistema nervoso é dividido em central e periférico. O nome, né, até já diz a localização. Então, central é aquele que está no eixo, meio do corpo. E o periférico é aquele que sai do centro. Explique de que é formado o sistema nervoso central e quais são as divisões do periférico. Então, coloquei aqui para vocês. O sistema nervoso central, esse SNC, é Sistema Nervoso Central. Ele é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Esse termo medula espinhal você pode achar também espinal. E não é que a pessoa esqueceu o H, não. É porque é outro termo utilizado até com mais frequência. E outro erro, né, outra confusão que as pessoas às vezes têm, é exatamente em relação ao encéfalo. O encéfalo é o órgão localizado dentro da caixa craniana e não só o cérebro. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e o tronco cefálico. Já vou mostrar para vocês. E o sistema nervoso periférico ele vai se dividir em sistema nervoso somático e autônomo. E ele também tem, né, e ele vai ser formado por nervos e gânglios. Então, para que fique, né, mais fácil de você entender, vou mostrar aqui na figura como que é esse sistema. Então, a gente tem na figura aqui o sistema nervoso completo, tanto com o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. E, como eu falei, a gente tem na caixa craniana o encéfalo, que é formado, né, a divisão do encéfalo, são duas metades, são dois hemisférios divididos em cérebro, cerebelo e tronco cefálico. E conectando, né, esse sistema nervoso, a gente tem uma medula espinhal ou espinhal que segue por toda a coluna vertebral. A número 5. Com base na figura 11 e nos conhecimentos desenvolvidos na semana, explique o que é uma sinapse e o sentido de propagação do impulso nervoso. Bom, então ele traz na questão a figura de um neurônio típico. Existem vários tipos de neurônio, cada um com uma forma diferente, com funções diferentes. Existem, de modo geral, 3 tipos de neurônio. Neurônio motor, que é aquele relacionado a movimento. A gente tem um sensitivo,
que está ligado aos sentidos, paladar, visão. E a gente tem outros que são mistos, que servem tanto como sensitivo quanto motor. Então, sinapse nada mais é do que uma região de proximidade entre o neurônio e uma outra célula, por onde tem uma transmissão, onde é transmitido o impulso nervoso. Apesar da proximidade dos neurônios, e são milhares de neurônios, eles não têm contato. Então, é um espaço quase que virtual, muito pequeno, mas eles não têm contato um com o outro. Então, o espaço entre essas duas estruturas, né, que seguindo a resposta é do dendrito, corpo celular, axônio. Então, entre essas duas células, existe um espaço que é denominado de sinapse, onde existem neurotransmissores que são passados de um neurônio para o outro. Só acrescentando a explicação. Então, aqui a gente tem um neurônio típico, ele é formado por dendritos, corpo celular e o axônio. E aqui, como eu falei para vocês, a gente consegue identificar as duas estruturas, né? Quando ele passa de um dendrito para um axônio, essas fibras, elas não têm contato. E dentro dessa relação de uma estrutura para outra, a gente tem neurotransmissores, onde muitas vezes, né, a utilização de drogas ou algumas doenças não deixam essa informação chegar. Então, a forma de transmissão, né, desse impulso é exatamente de dendrito, corpo celular para axônio. E sempre vai seguir esse sentido. Bom, então a gente termina por aqui. Deixe seus comentários, né, se tiver alguma dúvida, alguma questão que o seu professor colocou juntamente com o material do PET. Alguns professores estão fazendo isso, inclusive me perguntam, né, se a gente está atrasado. Não é que a gente está atrasado, a gente está na semana certa. O problema é que muitos professores e algumas escolas decidiram terminar primeiro o PET para depois fazer o complemento. Lembrando que o PET não é mais bimestral. Desculpa, ele não é mais mensal, agora ele é bimestral. Então, esse material, caso o seu professor já esteja na semana 4, ele vai ter que voltar nesse conteúdo e provavelmente você vai ter um tempo maior para entregar as suas correções. Então, se você assistiu o vídeo até agora, curta, compartilhe, me ajuda a chegar aos 50 mil inscritos. Conto com você. Se é novo no canal, se inscreva, não deixe de ativar os sininhos. Siga também nas outras redes sociais, onde a gente deixa sempre o material e é uma comunicação mais fácil. Espero aí ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre. Leia o texto abaixo e responda as perguntas que seguem. O mundo dos insetos é predominantemente o mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra. E quem domina esse vasto e estranho mundo, formado por pequenos seres, são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera. Como diz o texto, o conjunto, né, de formigas que vivem na mesma a frase pertencem à ordem Hymenoptera. Número 2 dessa mesma questão. A frase pertence à mesma ordem Hymenoptera. Número 3. Existem vários tipos de tecidos musculares no organismo.
Dentre as diferenças apresentadas por eles, podemos citar o número de núcleos nas células e também o tipo de